Caramba, vocês acreditam? Acabou a energia. Tô no escuro. Como vão vocês? Depois de várias tentativas aí, eu espero que nada mais aconteça de inesperado. Então, espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Hoje é domingo. E aqui onde eu moro, realmente às vezes acontece da energia some. Aí some junto, some a internet, some tudo junto. Bom, eu estive sem meu celular. Por isso que eu fiquei um tempo sem gravar nenhum vídeo. E esse celular aqui é emprestado. Por isso que quando eu estou com esse celular, a tela fica maior, um pouco melhor do que aquela que fica cortada no meio. Aqueles vídeos que estão com a tela cortada no meio do meu celular, eram do meu celular. Esse aqui é o celular do meu husband, do meu marido. E tô emprestado com ele. Pra falar com vocês, assim, eu tava tentando compreender como que a gente pode fazer para tornar o mundo um lugar melhor pra gente viver. Se a gente começa a fazer algumas leituras, começa a ler algumas coisas, né? Procura pensadores importantes, filósofos importantes, procura religiosos, e aí você procura várias coisas para tentar descobrir como que você faz para fazer o mundo um lugar melhor. Afinal, todos nós vamos ficar aqui durante um tempo e aí a gente vai, né, embora. Porque aqui é tudo uma experiência, né? Tudo uma pequena experiência. Como que a gente faz para tornar o mundo melhor, né? Como eu fiquei sem o meu celular esses dias, eu fiquei sem conversar com muitos amigos meus. Que inclusive eu uso o WhatsApp porque tem amigos meus que não estão aqui na mesma cidade que eu. Eles não moram mais por aqui. Eles moram em outras cidades, Rio Grande do Sul, Acre, Sergipe. E todas essas pessoas que eu tô falando na cidade, essas pessoas sabem de que eu tô falando. Curitiba, tem uma cidade ali do Rio Grande do Sul, ali, de um amigo meu que eu gosto muito de conversar com ele. E são pessoas bem esclarecidas, são pessoas estudadas. É muito importante você ter pessoas estudadas perto de você, né? Pessoas que já têm certo conhecimento com essas pessoas, porque você acaba conversando e entendendo outros meios de ver as coisas e perceber as coisas, e aí vai. Então é bom você estar perto de pessoas que são pessoas inteligentes, né? Não que você não seja inteligente, todo mundo é inteligente, né? Mas é bom você estar cercado de pessoas assim. Então, cara, o que eu tava falando? Eu tô com esse problema. Isso daí é uma coisa assim que nunca foi minha. Depois que eu fiz quimioterapia, eu simplesmente esqueço o que eu tava falando, ou a minha memória a curto prazo não tá tão boa como antigamente, mas eu tô melhorando, né, aos poucos. No idea what I'm talking about. No, I know what you mean, and I'm completely jealous. What happens to me, tongue-tied, my mind goes blank. Then I spend all night tossing and turning trying to figure out what I should have said. E aí eu tava assim, como a gente faz pra fazer o mundo ser o melhor lugar, já que nós todos estamos aqui, né? E como eu fiquei sem meu celular, sem contato com essas pessoas, eu tive que usar outros meios, igual usar uma rede social que eu tenho todos esses amigos adicionados. O fato de eu gostar de usar algumas redes sociais, vamos dizer logo o Facebook, é porque eu tenho todos os contatos ali, por esse motivo, por essa razão. De primeira, a gente usa por questões igual, às vezes você está fazendo uma pós-graduação, você está fazendo mestrado, você está fazendo faculdade, ou você está... Até mesmo, você está estudando num colégio, você precisa do Facebook para estar acessando algumas coisas,
para ter contato com algumas pessoas, com professores, aí vai. E acaba que você começa a usar o Facebook e não para mais. E aí eu tive até um tempo que eu parei, depois eu voltei, mas aí você vê que acaba se tornando uma ferramenta que você não consegue encostar mais, porque ela serve já para outras coisas. Aí você... Não tem como, você abre o Facebook e você esbarra com as postagens, né? E convenhamos, nós estamos vivendo uma época de conflito político, né? Eu vou dizer essa palavra. A política conseguiu dividir as pessoas, né? Estamos vivendo uma época que estamos todos divididos. Então tem aquelas pessoas que têm os partidos no qual elas são... acreditam, tem os filiados, aí tem as pessoas que não acreditam em partido nenhum, e tem as pessoas que estão descrentes da política, e aí vai. E aí você tem que, às vezes você lida com uns posts, às vezes, que são posts que eu acho que não deveriam estar ali, não por questão política, mas porque ofende. Então, eu acho que o Facebook acabou sendo um lugar muito poluído, um lugar de uma energia ruim. Se assim eu posso colocar, porque tem gente que não acredita em energias, né? Eu sou uma pessoa, realmente, sou meio cética com relação à palavra energias, mas se na física a energia é uma coisa que realmente existe, então vamos dizer que possa existir uma questão dessa envolvida aí. Se você traz energia ruim a um lugar, provavelmente você vai espalhar essa energia ruim para as pessoas. Bom, então, como eu fiquei sem o celular, né? Fiquei meio que isolada, né? Porque eu gosto muito de estar em contato com esses amigos meus que não estão em outras regiões, a não ser na minha cidade. Você acaba sabendo o que as pessoas ali estão pensando a respeito de alguma coisa, e aí você começa a discutir. E discutir no sentido bom, tá, gente? As pessoas têm que entender que a discussão tem que ser uma coisa sadia, principalmente entre amigos. Enfim, o que isso tem a ver com um mundo bom? Como fazer um mundo bom? Bom, eu comecei a perceber que para você fazer o mundo um lugar melhor, né? Pode parecer que seja uma coisa que você já ouviu em algum lugar, mas... Às vezes você pensa, poxa, eu tenho que ter, pelo menos, tentar mudar as pessoas. Isso é impossível. É muito difícil você mudar a pessoa. Mudar uma pessoa. Já é difícil você mudar você mesmo. Agora imagina mudar alguém que não é você. Então o caminho não é esse. Então o caminho seria o quê? Eu acho que é o caminho mais simples e ao mesmo tempo mais complicado, mas é o que eu acho que é o que funciona. É quando você começa a servir de inspiração. Inspiração. Não é nem de exemplo, é inspiração. Porque quando você serve de exemplo, para você servir de exemplo, você tem que estar mostrando alguma coisa que você faz, ou alguma coisa que você pratica, que aí a pessoa você vai servir de exemplo para aquela pessoa. Não, aí de certa maneira não funciona. O que funcionaria é você servir de inspiração. E para você servir de inspiração, aí que complica. Você tem que fazer isso, você faz isso sem ver. Você às vezes nunca percebeu ou não sabe, mas alguém já te observou de alguma forma. Seja no jeito que você conversa, seja na roupa que você veste, seja no bom dia que você dá, diferente. Seja na forma que você sorri, seja na forma com que você lidar quando você cai, tropeça, ou quando você diz uma burrada. Seja na forma com que você é como pessoa. Alguém sempre vai estar te observando, sempre. Observando você. E aí é que tá. E aí é que você acaba se tornando uma inspiração sem você ver, sem você perceber e sem você saber que você está fazendo isso. Você acaba inspirando alguém. E tem que ser uma coisa pura. Tem que ser uma coisa sua e tem que ser uma coisa inocente.
tem que ser uma coisa genuína, tem que ser uma coisa não programada, tem que ser uma coisa vinda do seu interior, sua, né? Por isso que hoje em dia você vê que as pessoas são influenciadas por... Que a internet minha cai. Se minha internet vier caída agora, alguém aparece aqui no quarto. É porque o aparelho principal fica aqui no meu quarto. É assim que às vezes algumas pessoas conseguem seguidores, por exemplo, no YouTube, sem fazer nada. Você que pensa que eles não estão fazendo nada, às vezes eles pensam que também não estão fazendo nada. E é isso. Às vezes realmente eles não estão fazendo nada, mas de alguma maneira, de alguma forma, pela pessoa ser o que ela é e trazer uma coisa boa de si para o mundo, sem ela perceber, ela inspira as pessoas. E isso é inspirar alguém. Isso é inspirar e tentar, com essa inspiração, assim, influenciar de uma maneira que você nem sabe que você está influenciando alguém a ser melhor, a transformar, a mudar, a seguir algumas coisas que poderiam mudar o mundo e deixar o mundo um lugar melhor, né? Eu fico pensando, eu não sei se algum dia eu já inspirei alguém em alguma coisa. Eu acredito que se fiz inconsciente, né? Porque às vezes quando a gente fala, você não pode fazer isso, você deve fazer isso, nem sempre a pessoa vai seguir o seu conselho. Nem sempre, né? Mas talvez por ela ter observado você como um amigo seu, né? Poxa, eu observei que meu amigo ou minha amiga já passou por isso e isso. E mesmo ela tendo passado por isso e isso, ela ainda continua sendo uma pessoa boa. Cara, eu acho que vale a pena ser bom. Eu acho que vale a pena ser uma pessoa boa. Ou, você já percebeu que, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Isso aí aconteceu com uma amiga minha que me contou uma história e eu me pus no lugar dela. Ela trabalhava num lugar, era uma empresa. Eu não me lembro o que a empresa, qual prestação de serviço a empresa fazia. Não sei de quê. E ela estava sendo constantemente chamada a atenção do chefe dela. Sendo que ela sempre estava no horário certo no serviço, sempre era a última a sair. Ou seja, ela chegava sempre mais cedo que todo mundo, saía mais tarde que todo mundo. Não porque ela queria, mas porque ela queria terminar o serviço e deixar tudo prontinho sempre. E ela nunca se atrasava, ela nunca matava serviço. Ela sempre estava com um sorriso, sempre estava com disposição, mesmo se fosse uma segunda-feira. E ela sempre foi essa pessoa, sim, alegre, né? E eu gosto de estar perto de gente assim, porque eu naturalmente, assim, acho que as pessoas se atraem, assim, quando elas têm algo em comum, né? E elas se atraem. Por isso que eu acho muito difícil quando um amigo meu fala assim pra mim, Vivi, eu sou uma pessoa muito ruim. Eu duvido muito, porque se tá junto comigo, poxa, eu penso assim, eu sou uma pessoa, não sou perfeita, eu tenho minhas falhas, eu também tenho aquele lado obscuro, né? Aquela coisa ruim que acho que todo mundo tem, que tenta lutar contra. Mas eu penso, poxa, se eu tô com ele e ele tá comigo e ele tá dizendo que ele é ruim, eu também falo que às vezes eu faço umas besteiras, eu acredito que na verdade nós não somos, né? Pô, será que essa pessoa é boa mesmo, né? Aí que você fica assim, não sei, né? Foi eu tenho meus defeitos, sei lá. Então, enfim, eu acho que, continuando a história dessa amiga minha e tal, ela pegou e constantemente o chefe dela estava chamando a atenção dela para alguma coisa. Às vezes mandava ela refazer o serviço que ela acabava de fazer, que entregava antes que todo mundo. E geralmente as pessoas demoravam a entregar o serviço lá, a completar as coisas, né? Às vezes analisar os arquivos e tal, essas coisas que eu não entendo muito. E aí ela falava, teve vezes que ela chorou pra mim. Eu não sei o que eu faço mais. Eu faço tudo certo, eu chego na hora certa, eu entrego tudo certo, eu faço tudo certo. Aí, tipo, eu entrego as coisas, me mandam eu refazer, e eu refaço e nunca tá bom.
Tá, aí um dia, ela chegou em mim e falou assim, Vivi, finalmente eu perdi meu emprego, né, que eu achei que era inevitável. Fiz tudo que eu podia fazer, inclusive ela ficou desesperada e começou a trabalhar com telemarketing, cara, e era assim, é realmente estressante trabalhar com telemarketing. Eu fiquei com muita pena, mas, bom, eu falei, poxa, pelo menos você tá trabalhando e você aguenta aí, depois você arruma alguma coisa pra você fazer melhor do que isso, enquanto isso, pra você não ficar apertada, né? Mas eu fiquei com extremamente pesar, assim, fiquei com muita pena dela. A gente não ficou sabendo por que aconteceu isso, né? Aí olha como as coisas são. Ela disse que um dia estava na casa dela e de repente esse chefe dela mandou uma mensagem para ela perguntando se ela poderia encontrar com ele no escritório lá da empresa, tal, que ele queria conversar com ela, né? E aí eles sentaram e ela aceitou ir, né? E foram conversar os dois. E para minha surpresa, pra surpresa dela, o patrão, o chefe dela quis recontratar ela, inclusive de imediato. Disse que teria feito um erro terrível de ter dispensado ela e que queria recontratá-la se ela ainda quisesse trabalhar para ele, né? É lógico que ela aceitou, porque ela gostava do trabalho onde ela estava, já conhecia como funcionavam as coisas e tudo mais, né? Eu fico pensando porque quando a gente está num trabalho, a gente pega o jeito, é ruim, porque depois você tem que ir para outro serviço, outro lugar, ou fazer uma outra coisa que você não sabe fazer direito. Daí eu entendi completamente ela, sabe? Eu falei, poxa, que legal, mas pelo menos agora você tá num lugar onde você sabe fazer as coisas e você não vai se estressar tanto. Daí ela veio me contar, né? Poxa, eu descobri porque ele me mandou embora. E eu fiquei estarrecida, fiquei, assim, não sabia o que dizer, né? E, na verdade, eu comentei com ele que não suspeitava e não fazia ideia, né? Tinha um colega dela, que era um colega dela de serviço, que trabalhava numa mesa que ficava atrás da mesa dela. Ela era assim, quadrado, e ele ficava sentado atrás da mesa dela, o computador, e ela, né, eles ficavam assim. E o que acontecia? Às vezes, essa pessoa chegava no patrão dela, no chefe dela, e falava que a pessoa estava fazendo coisa errada. Estava fazendo, a expressão que eu usava, cagada, né? Lá nos arquivos, lá, nos trem, né? Fulana tá fazendo cagada, fica de olho, porque às vezes eu dou uma olhada na tela do computador dela, ela tá fazendo cagada. E o que acontecia? Ela sempre terminava os assuntos financeiros dela lá, nos arquivos, e mandava para ele, e ele mandava o serviço de volta. Porque ele achava que o rapaz lá que tava falando de verdade. Na verdade, ele não tinha tempo de olhar, de realmente passar o olho e ver se o que ela fez lá estava errado mesmo. Ele simplesmente remandava. Falava para ela que tá errado, tal, refaz de novo. E era um relatório. É um relatório de não sei o que lá, de contabilidade, coisa assim. Gente, eu não entendo, me desculpa. E aí, o que acontecia? Ele ficava fazendo isso quase constantemente, fora que às vezes ele falava que ela tirava cochilos na frente do monitor, dormia, e que às vezes, quando ele não estava olhando lá, ou fazendo, né, dando uma olhada no serviço do povo, ela passava o serviço dela para outra pessoa. Tudo mentira, tudo mentira. E aí ele, bom, enfim, como que o patrão, o chefe dela descobriu? Entrou outra moça que ele contratou para ficar no mesmo lugar, e passados um mês, o mesmo funcionário começou a falar dessa moça, que ela fazia alguma coisa de errado. E aí ele começou a falar, gente, mas não é possível. E ele pegou
e disse para ela que pegou alguns relatórios que ela fez para comparar com o serviço da nova funcionária. Só que ele pegou relatórios de anos que esse rapaz não reclamava dela. E ela viu que ela fazia o relatório certinho, e a menina, a funcionária nova também. Aí ele começou a falar assim, gente, mas esses relatórios antigos, né, da fulana que eu mandei embora tá muito certinho, tá bem organizadinho. Aí, peraí, deixa eu pegar esses e pegar os que o cara falou que ela tá fazendo errado. Agora que eu tenho tempo, eu vou olhar direitinho. E pôs os do tempo da época que o funcionário falava que ela fazia coisa errada e comparou os relatórios. Esse relatório da época que o rapaz comparou, estava perfeitamente igual às daqui, mas um pouquinho mais organizado, pelo fato dele ter remandado ela fazer, que nem precisava, na verdade. Entendeu? Então, assim, o que ele começou a observar? Que esse funcionário que fazia essas reclamações dela tinha que estar falando isso por algum motivo, porque ele não ganharia nada com ela sendo mandada embora. Pelo contrário, né? Talvez o serviço aumentaria, porque iria entrar uma pessoa sem experiência e aí acabaria sobrando mais serviço para ele. Mas ele percebeu que o funcionário fazia isso porque ele nunca mandava os relatórios na data certa para ele, sempre com atraso. E atraso de, às vezes, 2, 3 semanas. E ele nunca tinha reparado isso. Por quê? Por que ele não tinha... O chefe dela nunca tinha reparado isso, porque enquanto ele atrasava os relatórios dele, que ele sabia que estava atrasado, ele ficava fazendo o chefe dele dar atenção para o serviço da minha amiga, que já estava em dias, e fazendo ele prestar atenção numa funcionária que trabalhava direito, porque ele não trabalhava direito. E aí ele contou para ela e pediu desculpas. E aí ela falou que, poxa, ela disse pra mim que nunca tinha percebido que ele fazia isso. E sempre esse colega dela e ela sempre se davam bem, ela sempre sorria pra ele, bom dia, conversavam, trocavam conversas e falavam sobre coisas do dia a dia, coisas que eles tinham em comum, igual séries de TV que eles assistiam, coisas que eles gostavam, que eram em comum. Ela jamais passou pela ideia dela, assim, pela cabeça dela, de que esse funcionário, esse rapaz lá, já tava fazendo isso pra sabotar o serviço dela. Aliás, sabotar não, fazer com que ela parecesse incompetente para que ele tivesse tempo de terminar os relatórios dele e o chefe nunca percebesse que o incompetente era ele. Então, assim, resumindo, essa história que ficou imensa, que não era minha intenção, né? É que para você tornar o mundo melhor, você tem que servir de inspiração, né? Você tem que servir de inspiração e às vezes as pessoas podem te julgar errado, pode te ofender, pode fazer as coisas que você fica horrorizado de saber que existe, mas acaba sabendo que existe. E o que é melhor é que uma hora, mesmo que isso te custe um emprego igual custou para ela, mesmo que isso te custe sua integridade, seu nome, uma hora a verdade aparece. Porque sempre aquela pessoa que fala mais do fulano, é uma pessoa no qual você tem que ter cuidado, uma pessoa que sempre fala de outra pessoa para você. Mesmo que você não pergunte da pessoa, você tem que tomar muito cuidado. Então, é por isso que eu falo para vocês, aquela pessoa que abre a boca para dizer algo ruim de alguém, não é uma pessoa no qual você pode confiar, ou uma pessoa que quer fazer um mundo um lugar melhor. Porque eu jamais uma pessoa que quer um mundo um lugar melhor, ou jamais uma pessoa boa, né, que se considera boa, vai falar mal de você para uma outra pessoa, ou falar mal de alguém. Então, assim, se você tem um amigo na tua vida, ou uma amiga, que chega em você do nada para falar coisas ruins de alguém que você às vezes nem conhece, toma cuidado. Toma cuidado para você não tomar
julgar precipitadamente alguém por uma razão que essa pessoa diz. E mesmo que você ache que essa pessoa é de confiança, sempre vão se ouvir os dois lados, né, da história. E sempre tenta trazer uma palavra de conforto, um pouco de alegria para o outro. Sorriso, ri bastante, né? Seja feliz. Porque às vezes com um pouquinho que a gente tem, só da gente saber que tá saudável, faz toda a diferença. Nossa, o marido roncando. Ô, gente, obrigada, tô bem de saúde, graças a Deus. E espero que continue assim, todos vocês também com bastante saúde ou em busca dela, nunca desista, tá? E até a próxima.